Irmãos, dando continuidade do último vídeo, né, e sobre o porquê que eu renunciei o ministério na congregação, né? E como eu já disse para os irmãos, eu sinto assim que o ministério eu sigo igual dentro do meu coração. O ministério, não renunciei o ministério diante de Deus. Eu creio que eu renunciei o ministério diante dos homens. Mas dentro de mim ainda está essa alegria de falar das grandezas, de cuidar daquilo que Deus colocar na minha mão, né? A minha família está de acordo, estava de acordo, então irmãos que também, né, está com a gente, que vai. Então para mim foi muito dolorido tomar essa decisão, como já falei no último vídeo, meu amado. Então eu quero dizer alguns pontos aqui que divergem, né? Que há muito tempo vem me trazendo dor, que vem me ferindo muito, e eu tentando seguir, mas chegou tudo isso e amontou todo, e foi quando eu vim a tomar essa decisão, né, de entregar o ministério, né, no cargo, esse ministério dentro da congregação. Então, irmãos, dos primeiros pontos que eu fiquei assim muito abismado, né, eu não estou aqui para colocar irmandade contra o ministério, nem falar da igreja de princípio, tá bem? Interpreta bem, né? Algo que me assustou, né, no dia da reunião com o irmão, né, presidente. Eu creio que ele deve se retratar. Se ele assistir esse vídeo, né, melhor conversar com o ministério, explicar um pouco melhor, porque isso me doeu muito e pode doer a outros também. Que cooperador de ofício ministerial não é ministério segundo a Bíblia. Então para mim isso foi bastante assustador, né? Perdoa, irmãos, eu não estou falando mal, mas eu tenho que falar a verdade, está dentro do meu coração, é assim. Então eu tenho que falar isso, irmãos de ministério que assistir esse vídeo, então eu já passo esse recado para os irmãos. Numa reunião, pergunta se isso realmente é verdade, porque eu nem quero buscar, porque toda a minha vida, né, os 11 anos de ministério que eu estou servindo a Deus dentro do ministério, sempre que era ministério, né, cooperador de ofício ministerial, né, e os cooperadores de jovens na congregação não faziam parte do ministério, eles ministravam a palavra para os jovens, mas não fazia parte. Então 1 ano atrás, 2 anos atrás mais ou menos, nas últimas assembleias, foi considerado o cooperador de jovem como ministério, né? Isso assim, nas últimas reuniões foi falado, para participar também das reuniões, que nem das reuniões eles participavam. Isso para mim sempre foi um grande erro, não para mim, no meu ponto de vista. Porque se eles ministram também a palavra, ensinam as crianças, né? Então imagina nossas crianças sendo ensinadas, não? Então alguém para ensinar precisa saber. Então isso são o dom de maestrar, o dom de pastor, que tem que estar numa só pessoa, né? Para poder ensinar, ajudar a essas crianças, né? Estar preparado para enfrentar o futuro, né? Então o irmão disse que não, que pastor, cooperador não era ministério. Então para mim foi muito difícil, refutei ele, né, que a palavra ministrar, eu quero fazer um vídeo só sobre ministério. Então, mas essa foi as palavras, né? Eu estou em desacordo total disso daí, isso aí tem que ser reparado, né? Não sei se foi a fala dele mesmo, se isso é tratado entre os anciãos, mas eu não estou aqui também para colocar ninguém contra ninguém, amados, mas eu tenho de falar isso porque isso tem que ser arrumado, que pode trazer prejuízo para outras pessoas também, né? Se é ministério ou não é ministério. Porque se falar que não é, numa decisão dessa, vir jogar na cara que não é ministério, é só um ajudante do ancião, para mim foi muito doído. Então, meu irmão, né, com todo carinho e respeito, isso tem que ser arrumado, no amor de Deus. Eu não sei quantos vai ver esse vídeo, se vai ser o irmão ou outros de ministério, mas eu quero falar a verdade. E a verdade, ela dói, mas ela também pode servir como a injeção bezetacil, né, que nós conhecemos no Brasil. Ela é doída, mas ela faz o seu efeito, né? Há críticas que faz efeito, então é uma crítica sim, para que essas coisas sejam arrumadas, não? Então todo aquele que ministra a palavra de Deus, ele faz parte de um ministério da obra de Deus, como está em Efésios 4, né? O Senhor Jesus levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, um para pastor,
outro para apóstolos, outro para maestros, outro para doutor, né? E evangelistas e profetas e assim adiante. E tudo isto deu para a aperfeiçoação dos santos na obra do ministério. Então, o dom de pastor, quem é um cooperador tem que ter um dom de pastor. Por quê? Porque ele está cooperando para pastorear aquelas ovelhas que é do Senhor, que não são minhas, a casa de Deus. Então está muito claro que todo aquele que ministra a palavra de Deus e cuida da igreja de Deus, seja cooperador, ancião, seja o que seja, evangelista também, ele também ministra a palavra de Deus, ele tem o dom de, Deus deu para ele o dom de ministério. Então, para mim, essa é uma falácia muito grande, não consegui entender, e se eu estou errado, foi o que eu ouvi, não vou buscar, mas aqui está o meu recado, que tem de arrumar essas coisas também. Uma de princípio, é uma igreja muito séria, muito cuidadosa, muito zelosa das coisas de Deus, irmãos amadíssimos, muitas obras eu já vi, né? Não estão aqui para condenar ninguém da congregação cristã, não, segue, se o irmão, né, gosta, serve a Deus, a sua família está aí, irmão, segue servindo a Deus. Mas eu quero deixar aqui os meus pontos, né, de divergência, eu quero que pode servir para muitos, né, para muitos também que talvez está nesse mesma dúvida, nesse mesmo posição, e pode tomar uma posição e servir a Deus, que a congregação sempre ensinou que ela é a única igreja. Então, para mim, isso aí sempre foi muito grave também. Ela não é a única, ela não é o corpo de Cristo, como disse o irmão, né, de ministério, disse que se eu fazesse isso, eu ia apartar do corpo de Cristo. Essa é uma falácia muito grande, uma falta muito de entendimento. Perdoa, mas eu tenho que falar na lata que tem que falar, isso eu falei também diante, né, dos irmãos. Não falei com essa palavra, falei, irmãos, como que eu vou apartar do corpo de Cristo? A congregação é o corpo de Cristo? Uma denominação? Não. O corpo de Cristo é todo aquele que está ligado, foi remido e lavado no sangue do Cordeiro, pela fé creu em Cristo, entregou a sua vida, né? O Espírito Santo convenceu e ele se converteu a Deus, mudando de rota de vida, deixando o pecado e amando a Deus de toda a alma. Alguns pontos de divergências de doutrina, isso não significa que aquela pessoa, aquele membro daquela igreja, seja o que for, eles não estão servindo a Deus e eles não é o nosso irmão. Eles são os nossos irmãos porque eles creram que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, que ele subiu para o céu e ele é o nosso intercessor e só por ele somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, falar que essas pessoas é nosso primo, os irmãos da Assembleia, isso para mim doeu muito, sempre me doeu muito. Graças a Deus que estas falácias está diminuindo entre o povo da congregação, está abrindo os olhos, e eu creio que temos que abrir os olhos a cada dia mais e deixar de ser exclusivista. Isso para mim sempre foi um pecado muito grande, ser exclusivista. Na verdade, quantas pessoas amadas, irmãos da Assembleia, em Madrid, quando eu passei por uma situação difícil, irmãos, irmão, não veio um cooperador, um ancião na minha casa orar comigo. Creio que veio um irmão, fez uma visitinha rapidinho, e um irmão diácono que veio, que eu amo ele muito, que veio também no dia da Santa Ceia, passou em casa assim uns 10 minutinhos e só também, mas vim para fazer uma visita e me aconselhar. Não veio pouco, mas veio um irmão da Assembleia de Deus, um pastor da Assembleia de Deus, um irmão amado, não ganha nada para servir a Deus, irmãos, uma coisa mais linda, orou comigo e falou assim: irmãos, estou aqui para te ajudar. Então senti muito amado. Então o amor, os servos, homens e mulheres de Deus, está espalhado por todo o mundo, em todas as denominações. Isso não implica de dizer e ensinar a verdade, ensinar alguns pontos, na verdade, que muitas igrejas deixam de ensinar os seus fiéis. Mas como Paulo disse, não importa como o evangelho seja pregado, um por ganância, outro por vanglória, um por dinheiro, o que seja, mas que o evangelho seja pregado. E aquele que é por nós não é contra nós. Então isso que temos que aprender em nós. Refutar uma pessoa não significa que estamos contra ele. Estamos buscando o aperfeiçoamento do conhecimento. E é isso, fazendo isso, vamos aprendendo também que eu não sou e ninguém somos. Nós não somos somos dono da verdade. Deus mostrou, Deus revelou, e esse acabou. Esse é
a grande falácia é nisso que erramos. Então, irmãos, esses dois pontos, né, de ser exclusivista, não concordo. Muitos hoje já abriram os olhos, mas muitos ainda estão nessa mesmice. Isso tem que ser, né, quebrado, roto, né, quebrado, na verdade, de uma vez por tudo. E sobre o rebatismo também tive muita dificuldade, porque um irmão espanhol, né, irmão Gonçalo, abro o nome dele porque, caro servo de Deus, espanhol, pessoa congregada, veio de outra igrejas, que foi batizado, né, no nome do Senhor Jesus por imersão. Essa pessoa era católico, se converteu, né, irmãos, em Cristo, né, e foi batizado aí e começou a congregar entre nós. Depois, primeiro veio uma irmã, né, e também depois veio esse irmão, e os dois batizados no mesmo lugar. Então foi uma guerra muito grande entre os irmãos da igreja, porque este irmãozinho, ele muito prazeroso de servir a Deus. E ele queria testemunhar, ele queria, né, sempre evangelista, trazer as almas para evangelizar. Irmãos, uma maravilha, irmãos. Homem de Deus, irmãos. E como nós podemos falar que esta pessoa não é o meu irmão em Cristo, né, irmãos? E muitas das vezes a minha intriga, meu repúdio, muitas das vezes nós, né, dos que estão em uma denominação, não importa, e outras igrejas também faz isso, né? E criar aquele grupo e excluir todos e dizer todos são demônios, ninguém vai para o céu, só eu vou. Então isso eu creio que isso é coisa de fariseu, né? Isso é fariseu, isso tem que ser tirado de nós, essas coisas, irmãos, porque tem pessoas que servem muito mais a Deus, estão ali fora do que muitos que estão dentro. Então não importa o lugar que eles estejam, pessoas sérias que amam a Deus de verdade tem em todos os lugares. Que tem muitas igrejas fora totalmente da doutrina, dos ensinos, pessoas para ganhar dinheiro, sim que tem, mas aí também tem pessoas fiéis. Então, irmãos, esses são os meus pontos de críticas sobre isso também. E o rebatismo, então, do tema do batismo, né? Então, os irmãos não aceitando, irmãos, esses irmãos como irmãos, foi muito difícil, né? Ele queria testemunhar, ele queria orar, irmão, um testemunho maravilhoso. Foi de pouco a pouco, alguns irmãos foi aceitando, alguns sempre foi contra. Quando ele orava, o outro irmão orava. Foi uma luta muito grande, irmãos, mas, né, pouco a pouco eu fui lutando e isso para mim foi muito difícil. Eu não vejo base bíblica sobre o tema do rebatismo, irmãos. Eu vou falar em outro vídeo sobre o tema de batismo. Não tem explicação. Já conversei com ancião, evangelista, todos da congregação. Não existe, irmãos. Não tem como, né? Tem um mistério em cima de tudo isso. Sim, pode ter que ter um mistério. Mas nós não podemos obrigar todas as pessoas, na verdade, quando chegar ali, rebatizar. Por quê? Porque algumas sim que podemos dizer que não foi convertida, que estava em outro lugar, que foi batizado talvez por aspersão, porque, irmãos, sabemos que o irmão Luiz Franciscon, ele não autorizava, não foi de acordo, né, segundo o que Deus mostrava para ele, o rebatismo, batizar pessoas que já foi batizada por imersão, irmãos. Pode buscar a história, eu busquei toda a história do irmão Luiz Franciscon. Ele batizava os irmãos que ele era um presbiteriano, então que a presbiteriano batiza também com aspersão, que é só água na cabeça, né? Então Deus falou com ele que era para ser por imersão, tinha que morrer, ressuscitar e emerger sobre as águas. Então ele batizava esses irmãos que era batizado por aspersão, como o católico também, as criancinhas. Mas os irmãos que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, esses sim. Mas a congregação, creio que em 1936, alguma coisa assim, 48, foi mudado esse ponto, né? Não tem a data certa, que agora todas as pessoas que vêm de qualquer denominação não têm comunhão com a igreja e não pode orar, não pode testemunhar, não pode pregar a palavra, jamais, né, se não for batizado segundo a doutrina da congregação. Então, para mim, isso sempre foi muito difícil aceitar isso, irmãos, né? Tem algumas obras que Deus já fez de pessoas que eram de outras igrejas, que rebatizou na congregação. Não vou dizer que não existe, que não tem algumas pessoas que vêm e sentem aquela necessidade e Deus pode fazer ele sentir de ser batizado também. Pero não podemos generalizar e dizer que todos que vêm
tem que rebatizar. Esse é o meu ponto de vista. E também essas pessoas que vêm, não deixar ele totalmente sem liberdade, por mais que ele não batize, se ele dá um bom testemunho, o meu ponto de vista é dar liberdade para eles, se eles dão um bom testemunho também de participar do corpo da Santa Ceia, pedir o hino e até mesmo orar na igreja e essas coisas assim, não? Então, esse é o meu ponto de vista do rebatismo. Não vejo base bíblica, porque alguns usam aquela falácia, na verdade, de dizer: ah, mas não foi batizado em nome do Pai, não foi batizado no nome de Jesus Cristo. Irmão, esse é o que pessoas tão indoutas nas escrituras que às vezes que dá pena, irmãos. Claro que os irmãos mais velhos, os irmãos que já buscou um pouco mais, veja que jamais pode usar essa forma de querer dizer que batizamos por causa disso. Por quê? Porque até 1940, eu creio, eu não sei, foi mudado, até aí a congregação batizava do mesmo jeito das outras igrejas. Irmão, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer que todos esses irmãos, molonistas franciscanos, que não foi batizado, né, usando estas palavras: irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer que todos os irmãos que foi usado essas outras palavras, que seria irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não colocando em nome de Jesus Cristo o primeiro, quer dizer que todos esses então não vão ser salvos. Então não tem coerência nenhuma a dizer. Por quê? Porque quando eu disse em nome do Pai, quem é o Pai? É Deus. Em nome do Filho, quem é Filho? É Jesus Cristo. Então por que essa pessoa não foi batizada em nome de Jesus Cristo? Não tem como dizer isso aí. Isso aí seria muita falta de entendimento, refutar e dizer que batizamos por causa que não foi batizado em nome de Jesus Cristo. Alguém fala: não, mas filho qualquer um por aí. Irmãos, pelo amor de Deus, na essência, quem é o Pai, quem é o Filho? Então não vale nada essas palavras. Então, muita falta de entendimento nesse tema. Ou muitos podem dizer: não, porque não comungava a mesma fé e doutrina. Irmãos, como vamos reprovar um batismo por causa que é um irmão da Assembleia de Deus, vamos colocar uma igreja mais conhecida, a Assembleia de Deus, né? Só porque as irmãs não usam o véu, né? Porque aí eles pagam dízimo e algumas outras diferencinhas da liturgia do culto, mas na essência pessoas que buscam a Deus com muita sinceridade. Claro que muitas coisas corromperam hoje em dia também no meio do ministério aí, mas não vamos dizer, não estamos aqui para entrar nesse tema. Um irmão desse vem congregar com nós, então agora ele tem que ser rebatizado só porque não usava, uma irmã por exemplo, não usava o véu e não dava, e agora que dava o dízimo. Irmãos, é muita coisa, não existe. É o rebatismo por um ponto de uma doutrina que não é tão relevante assim na salvação, né? Que é importante sim. Se você paga o dízimo, é melhor você pagar o dízimo e dar com fé, com amor, porque alguém te ensinou, do que você estar na congregação e não dá nada porque alguém falou que não dá. Aí você está pecando mais, você está sendo avarento. E você pegar o seu dinheiro, quer comprar seu carro, a sua casa. Então esse é o meu ponto de vista. É muita coisa errada, irmãos. Você comprar sua casa e não ajudar os pobres, na verdade, não ajudar as pessoas necessitadas. Pegar aquela parte daquele dinheiro e colocar lá e dizer: eu não vou dar, o mínimo é 10%, mínimo. Não estou dizendo que o dízimo é mandamento. Não é mais mandamento, mas seria quase um mínimo. 15, 25, 50, seria melhor ainda, glórias a Deus, né, para tratar, cuidar daquilo que é para o bem da obra, né, de Deus. Não importa a obra de Deus, se é assembleia, congregação. Quando dizemos obras de Deus, estou falando de forma geral, não falamos de denominação. Então, irmãos, outros pontos também, por exemplo, hoje na época da pandemia, né, eu discordo totalmente de pegar 200 mil euros que agora está construindo a igreja aqui perto e os irmãos vão comprar um aqui em Madrid, empregar, e veio 40 mil euros aí do Brasil, que dá quase 400 mil reais, irmãos, e um irmão me ligou do Brasil, me mandou uma mensagem que ele foi apresentado para diácono, não tem condições nenhuma, às vezes que tem a dar 30 irmãos quilômetros com a bicicletinha para fazer uma visita, sem necessidade nenhuma, e ele chora na presença de Deus. Então, irmão, isso eu vejo muita incoerência, e temos que ver isso aí, rever, né? Esses irmãos cooperadores, diáconos, tem que ter pelo menos uma moto, pelo menos um carrinho, ajudar eles na gasolina, né? Apesar que tem alguns irmãos que fazem também essas obras de caridade, e os irmãos diáconos ajudam alguns irmãos, mas muito pouco, muito pouco mesmo. Então eu creio que tínhamos que dar prioridade nessas coisas, e não só os nossos irmãos,
Mas no Brasil hoje eu creio que tem 2 milhões de pessoas passando fome. E como vão pegar 300, 400 mil reais, construir uma igreja na época de pandemia, deixando essas pessoas aí, não pensar nessas pessoas passando fome? Eu creio assim, eu penso sempre, o Senhor Jesus olhando do céu para baixo e vendo essas coisas. Eu vejo Deus olhando. Será que Ele se agradaria? Irmãos, está muito claro que Deus não ia agradar de ver pessoas passando fome, pessoas precisando ser evangelizadas, pessoas presas nos laços do inimigo, cautiva, na verdade muitas vezes tem falsas religiões mesmo, tem umas falsa mesmo, irmãos, aí enganando as pessoas. Então investir, influenciando a parte evangelística, que isso também foi muito meu dolor, a minha dor, né? Influenciando esses irmãos, mantendo esses irmãos aí para evangelizar, para trazer essas pessoas, de ajudar na comida. Então muitas coisas, na verdade você vai juntar tudo, dá 7, 8, 10 pontos. Então por isso eu preferi fazer, sabe o que? Sair fora, irmãos, e servir a Deus do meu jeito, porque eu acabo pecando e fazendo outros pecar também. Então eu estou dizendo aqui a minha opinião, porque se muitos que ver esses vídeos também podem tentar, na verdade, unir-nos para tentar essas coisas serem mudadas. Não sei se conseguimos e se isso vai adiantar alguma coisa, não sei, mas estou aqui para falar assim do meu coração. Mas meus irmãos amados, irmãos que eu amo muito em São Paulo, fui tratado com tanto carinho, minha família, irmão, se você está contente na congregação, que fique na congregação, fique, serva a Deus aí com alegria, tá entendendo? Isso não é para te desanimar não, anima, serva a Deus, não é verdade? Tem alegria de estar aí, tem a sua família, serva a Deus, como eu já falei no outro vídeo, irmãos. Mas se você está descontente com tudo isso, não se preocupe, irmãos, de sair da congregação, de servir a Deus sem placa. Irmãos, Deus não vai ficar triste com você, porque o corpo de Cristo não é uma denominação. O corpo de Cristo é aquele que foi, no madeiro da cruz, o sangue redentor e remidor, e é por eles que alcançamos a vida eterna, irmãos. É esse que alcançamos a vida eterna. Porque foi metido na cabeça da gente que não, é só aqui, e se você sair você está morto, excluído, herege. Irmão, isso é muito grave, muito grave. Eu gosto muito da liturgia dos cultos, a organização, né? Isso é muito maravilhoso. Tem outras coisas também, outros pontos que eu queria também falar, mas por hoje, irmãos, não quero também... aqui também, que às vezes que me sinta assim um pouco como se estivesse, alguns vai pensar, não, está já metendo pau, falando isso. Não, isso são meus pontos de vista, minha crítica, que muitos cooperadores anciãos ou muitas pessoas podem ver e também pode parar para pensar e ver que isso não é coerente, né? E tentar mudar alguma coisa. Mas aqui está o meu coração, o meu sentimento, né? E o evangelismo tem que ser anunciado, tem que falar da graça, a graça não é só para ser observada, a graça é para ser proclamada, é para ser pregada, ela é para ser vivida. Irmão, eu não concordo dessa coisa de ser crente de 4 paredes, de casa para a igreja acabou, sou servo de Deus e o resto que se explode por aí. Irmãos, eu vejo isso em falta de amor, Irmão, se nós falamos que tem amor no nosso coração, como nós não vamos pensar naqueles que estão passando fome? Não importa que é o nosso irmão, mas é seres humanos. O Senhor Jesus, o mandamento foi amar o nosso próximo, não só o nosso irmão. E muitas das vezes não amamos nem o nosso irmão. Isso tem que ser pregado todos os dias, irmãos, nos cultos, irmãos, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado de morte. Não podemos ser, na verdade, liberalista mesmo, tampouco, pressão numa coisa que não tem nada a ver, como usar barba, que não é um mandamento, e você tirar a liberdade. Eu tive de tirar o meu filho do cargo de administração só porque ele deixou a barba, irmãos. Então para mim foi muito doído, sendo que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí muitos podem usar essa palavra. Não, irmãos, essa ilustração é como uma empresa, irmãos, tem as suas regras e tal. Então a congregação tem as suas regras. Irmãos, as coisas de Deus não é comparado com empresa. O que sai das escrituras é heresia. É isso que eu penso. Formar doutrina que não existe, isso fez os fariseus da época. Nós não podemos formar doutrina, é uma ordem e tal. Então tá bom, Pedro, não pode obrigar as pessoas todas a fazer isso, porque não é um ponto de doutrina. Não é um ponto de doutrina. Então tirar a liberdade de uma pessoa, um músico, deixar de tocar porque ele tem aqui uma patinha mais grandinha, irmãos. Essa é uma coisa tremenda.
E muitas das vezes aquele músico vai desanimar, vai parar de congregar, vai desanimar por isso. Então eu creio muita coisa que não está de acordo. O zelo é bom, o zelo demasiado, isso estraga, tem que ter um equilíbrio em tudo isso, tem que ter um equilíbrio. E muitas das vezes muito zelo numa coisa e deixando a outra. Uma palavra que um servo de Deus, cooperador, me falou, se ele assistir esse vídeo ele vai lembrar, de faz o que não deve e não faz o que deve. Isso não é só na congregação, como muitos outros lugares. E eu não estou de acordo. Preocupar tanto com a gravata do irmão, preocupar tanto com a barba do irmão, com a patinha do irmão, e não preocupar tanto que a irmã não pode usar uma calça, e não preocupa das saias apertadas e ajustadas que estão por aí. Então eu não entendo, irmãos. Pregar a santidade, pregar mais essa coisa, não só ensinar o povo, não só influenciar, mas que ele está capacitado para a guerra, ensinar a manejar a espada. Essa é a minha conclusão. Temos diante do povo ensinar eles, ser apto para ensinar. E mais é claro, como vamos ensinar se nós lemos a Bíblia só na igreja? Isso totalmente estou desacordo nisso aí. Muitos irmãos hoje já falam um pouco nisso, mas estou desacordo no aprender das Escrituras, debruçar em cima das Escrituras e dizer: Senhor, eu te amo, eu quero aprender, Senhor, me ensina, e ler e reler, para ensinar o povo de Deus como manejar a espada, manejar a palavra. Isso é doutrina, isso não é doutrina. Irmãos, temos que fazer isso. Então tudo isso me foi acarretando muitas das coisas, mas se o irmão está contente aí, fica aí e você vai ganhar também a vida eterna. Não chega a alguns críticos e dizem, não, que aí é, né, e tal, e falam muita coisa também. Eu não estou de acordo com muitas coisas que também falam os críticos. Eu creio que sim, que tinha que ter alguma reforma em algumas coisas, mas também não vamos condenar todos por algumas coisas, irmão. Muitas pessoas boas e amadas, e também devemos considerar. Como assim, em outras denominações temos que respeitar a todos, que muitos irmãos fazem isso, mete o pau, mas defama uma denominação, como se tivesse todos aí maldito, todos aí vai para o inferno. Não é bem assim, irmãos. Temos que rever isso daí, ser mais espiritual, ser mais cheio de amor, e dizer, refutar um ponto e dizer, eu vejo dessa forma, nas Escrituras está claro assim como eu disse agora, mas dizer, condenar todos por uma coisa, não. Isso temos que ter cuidado, muito cuidado, para não desagradar também os olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que eu tenho que dizer, né? Mais coisas também, tem muitas coisas, mais outros vídeos, nós vamos tratando de mais alguns assuntos. Irmãos que estão aqui, né, inscritos, irmãos que é da congregação, irmão, me perdoa, eu não estou aqui para defamar e falar nada mal, né, de coisas que não é verdade. Então cada um coloca, né, na verdade sobre a balança e vai pesando, fazendo as suas conclusões, mas o mais importante, nunca deixa de amar o próximo, nunca deixe de proclamar a palavra. O irmão e a irmã, és um proclamador da palavra, viver o evangelho, porque na lei está escrito, fizer essas coisas e por ela viverá. Mas a graça é muito mais do que isso, é perguntar, é viver, irmãos, é não deixar o primeiro amor, é não ser um crente morno, essa que é muita coisa. Então isso nós temos que, a igreja cada dia vai perdendo isso aí, nós temos que buscar mais e mais. Essa é a minha conclusão, aprender das Escrituras, falar, viver, e o nome de Deus vai ser sempre glorificado. É para que Deus nos salva por essas obras? Não. Isso aí, irmão, é pouco o que fazemos pelo presente que ganhamos, que dinheiro neste mundo não paga. Nada paga. Se nós fazermos tudo que o Senhor, nós poder fazer, ainda não paga nada, ainda não fizemos nada, ainda somos inúteis. Imagina se não fazemos nada. Crente de quatro paredes, para casa, para a igreja, para casa, para a igreja, ainda condenamos demais. Eu sou santo, eu sou perfeito, e o irmão adventista que guarda o sábado e fala e vai evangelizar, ele é o condenado, ele vai para o inferno. Essas minhas conclusões, temos que eliminar isso das nossas vidas, esses juízos. Esses são juízos, são julgar, são condenar. Isso não pode, né, estar em nossas vidas. Nem muitos fazem isso em várias denominações. Não estou falando que é na congregação, mas dentro da congregação e fora, em outras igrejas também, isso tem que tirar da nossa vida, não é verdade? Então é isso, que Deus abençoe a todos,
vamos seguir adiante, servindo a Deus. Irmãos, vou seguir os cultos, eu vou seguir fazendo reunião aqui com a minha família, alguns irmãos que quiserem vir. Irmãos, vou filmar, vou colocar, irmãos, ensinamento da palavra, louvar a Deus junto. E é isso, irmãos, estamos na fase final, já não temos tempo mais para construir igrejas. Irmão, não tem, irmãos, muitos irmãos pregando isso e muitas das vezes fica aí tentando maquiar as coisas. Nós estamos em tempo de amar, de proclamar a palavra, viver o evangelho, anunciar as grandezas de Deus, ajudar, não é verdade? Viver com intensidade, voltar ao primeiro amor, né? Não ser crente morno, nós temos que estar fervente, não tem vergonha de evangelizar, falar da graça, sair como o apóstolo Paulo, os evangelistas, na verdade, motivar os evangelistas. Irmão, sempre teve muita dificuldade, né? Parece que, irmão, queria evangelizar e muitas das vezes os irmãos tinha eu sempre como, irmão, como aquele mitidão, querendo saber muito, entendendo? E aí eu lendo o Sermão da Montanha, eu lembrava daquela parte que o Senhor Jesus disse assim: eles ficam na porta, nem entram e nem deixam o outro entrar. Irmão, isso me deixava furioso, irmãos, e falava: se vocês não fazem, vamos fazer. Então foi quando eu decidi: vocês não falam da graça, vocês não evangelizam, vocês não estão preocupados, então eu falo, eu evangelizo. Então sempre tive um freio, alguém parece que puxando o meu paletó, e disse: não, para aqui. Irmão, já estou cansado, por isso eu cansei. Então por isso que eu decidi ficar livre para servir a Deus. Aqui vamos reunir neste lugar, eu quero preparar tudo. Eu vou mostrar para os irmãos, irmão. Aqui nesse lugar que eu estou aqui, eu moro aqui do lado, né? E aqui é um outro piso, mas está despreparado, né? Do meu patrão, né? E eu moro no mesmo lugar onde eu trabalho. Embaixo é a oficina de chapa e pintura, em cima é uma terceira planta, terceiro prédio, né? Terceira planta. Então aqui, aí eu moro do lado de lá, e aqui é esse quarto onde fazemos a dispensa. Então aqui, por isso que eu fico bastante cômodo aqui. Então aqui, irmão, Deus vai preparar. Vou arrumar aqui bem bonitinho, colocar aqui no nome do Senhor Jesus, né, um púlpito. Aqui vamos falar das grandezas, vamos evangelizar, trazer as visitas, irmãos, sem medo, sem preconceito, irmãos, ensinar tudo que o Senhor Jesus ensinou nos evangelhos. Não fazer como os fariseus, né, na verdade, coar um mosquito e engolir um camelo, na verdade. Não, temos que preocupar nas coisas, não querendo dizer que as coisas pequenas também devemos cuidar, irmão. Como o Senhor Jesus disse: hipócritas, escribas e fariseus, que dá o dízimo, do hortelã, do cominho, de tudo, mas você esquece do mais importante. Se é mais, os outros quer dizer que também é importante, mas esquece do mais importante, que é o amor e o juízo, a justiça de Deus. Então que amamos a Deus, que o amor tem que estar entranhável, não ter preconceito, falando da graça, anunciando o evangelho, né, sentando, comendo junto, participando. Isso é maravilhoso, irmãos. Viver uma comunidade em amor, sem julgamento. Isso tem que ser ensinado todos os dias, que temos que aceitar os nossos irmãos, cada um segundo o que ele é. Irmãos, se a irmã que ainda usa um brinquinho, uma coisinha, fica com aquela picuinha, irmãos, que na cara não vai para o inferno, que não sei o que, o julgamento, porque foi ensinado que um brinco leva para o inferno. Irmão amado, santo Deus. Ou aquela irmã que usou aquela calça, tá entendendo? Uma calça, por mais que é falou, irmãos, por mais que é larga, mas se usou calça, é do demônio, vai para o inferno. Há um julgamento, isso tem que ser eliminado, irmãos. Se ela usa, aqui nós estamos na Europa, na verdade eu fiz um vídeo sobre as vestimentas. Estamos na Europa, é muito frio, irmãos, e muitas das vezes as irmãs ficam aí com aquele medo de não usar, tá entendendo? Irmãos, uma calça mais folgada, com a blusa por cima. Irmão, a palavra ensina que tem que ser roupas compostas, roupas honestas. Não disse que é calça nem saia. Então assim, os homens têm que voltar a vestir vestidos, e, né, verdade, para poder ser igual antes, né? Túnicas e vestidão. É claro que tinha suas diferenças na costura, mas a calça tem a diferença na costura, a calça da mulher e a calça do homem. Então busca lá Deuteronômio, onde fala assim, mas isso não tem nada a ver, não tem base bíblica para isso. O que está no Novo Testamento, ele disse:
vestes honestas, porque naquele tempo ainda não existia a calça, não é verdade? Não existia, então disse vestes honestas. Então é aquela picuinha de dizer, não, você está com a calça, você vai para o inferno, que não sei o quê, e muitas das vezes está com a saia apertada ali ou curta. Irmão, isso é heresia, isso tem que ser ensinado a top, e também que os irmãos tenham paciência, não ficar julgando um ao outro, deixa que no tempo certo Deus faz a obra. Mas dentro da igreja, sim, estou de acordo, irmão. Se é um culto, é santo, um culto, irmãos, a minha intriga é isso, irmão. Muitas vezes os irmãos param para pensar, perdoa, irmão, e os irmãos assim agora abrem o olho, pelo amor, no nome do Senhor Jesus. Quantas vezes é falado sobre as vestimentas no Brás, nos outros lugares, irmãos? Quase ninguém fala nisso, irmãos. E dentro das igrejas, irmãos, com aquela sainha, foi colocada uma barreira assim, irmão, na frente, no banco da frente, uma tábua assim na frente, porque estava tirando a comunhão dos irmãos que estavam atendendo, irmãos. Então, por quê? Porque as irmãs com saia curta, amados, não tem que colocar barreira, tem que falar. Aí eu concordo, quer usar essa saia desse jeito, usa lá fora, não tem problema nenhum. Se você quer usar, no dia certo você sabe o que é certo e errado, no dia certo você vai desistir disso e na verdade vai ser liberto. Mas aqui dentro da casa do Senhor tem que repreender. A casa de Deus é lugar de santidade, onde estamos que estar em comunhão, onde não tem que entrar lascívia, não tem, aí dentro não tem. Se você quer provocar lascívia, você provoca aí fora, tô de acordo. Então é aquela coisa, irmãos, muitas das vezes como o mosquito engole um camelo, não, tem que ser falado. Dentro do lugar onde nós estamos reunidos tem que estar em acordo. Pode ser uma calça, mas uma calça composta. Senhor Deus, então ninguém fala nada da saia que está ali na frente curta, ninguém fala nada, aceitando a lascívia, o pecado dentro da igreja. Não devemos aceitar. Quer usar? Fora. Tampouco vamos impedir, não pode fazer juízo, mas ensinar a irmandade, irmãos, aqui dentro tem que ser assim. Se não quer, é melhor que você não venha. Respeito, irmãos, e vai vir. Mas aí fora você quer usar essa calça apertada, o justo que seja, então você fica à vontade, mas aqui dentro tem que ser assim. Então eu estou de acordo ser assim, não é verdade? Não, juízo tem que ensinar como é, mas diante de um culto santo, onde Deus vai usar, irmão, do servo. Creio na revelação, creio na predicação, creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser suficiente também. Ensino, mais ensino do que muitas promessas, não é verdade? O irmão disse assim, que o irmão parece que não crê na revelação. Creio na revelação, mas nas falsas revelações não. Eu querer montar uma doutrina em falsa, não, temos que basear as escrituras sagradas, não pode sair dela nem para a direita e nem para a esquerda. Prefiro errar, se eu errar eu erro crendo no que está escrito, não em profecias de falsos profetas por aí que fala, Deus me mostrou. E, irmão, Deus não mostrou foi nada, só falando heresia, irmão, só pregando heresia. Isso eu estou totalmente contra, e isso eu abro dos olhos dos irmãos. Irmãos, toma cuidado com falsas pregações. A pregação tem que ser dentro das escrituras, no ensinamento, e dentro do ensinamento sim que Deus pode revelar alguma coisa, sim que pode, mas tem que ter de acordo com as escrituras, pregando contra o pecado, pregando o amor, a união e pregando não fazer juízo, condenar uns aos outros, mas defender a verdade com amor, a mansidão, mas também com autoridade. Tem que ter autoridade de Deus, somos ministros de Deus. Irmão, você tem que ter autoridade de Deus para pregar a palavra e repreender no tempo certo, na hora certa, com amor, com carinho, mas também não fazer juízo, na verdade. Deixa que no tempo certo Deus faz a obra? Sim, no tempo certo Deus faz a obra, mas dentro de um culto há que ter respeito, porque para quando entrar uma visita, ela sair e dizer, este lugar é lugar diferente, aqui tem respeito, demonstrar, na verdade, dentro, ali pelo menos, um respeito diante de Deus, que é um culto sacro, santo, na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas saiu dali, qualquer um que quer usar suas roupas, que usa aí, depende da sua consciência, eu não devo obrigar. Saiu dali, eu não devo obrigar, ninguém deve obrigar, e nem alguém fazer juízo. Irmão, vi que a irmã com a calça lá, está condenada, e já olhar assim, não, isso está errado, isso está errado. Não, deixa ela, ensinar os irmãos, deixa ela com a calça, deixa ela do jeito que ela estiver andando, ela já sabe da verdade, o que importa é que ela estiver aqui dentro. Não, está aqui dentro, depois escondendo aí fora, não está escondendo nada. Ela, por respeito dentro da igreja, veio composta, e fora, ensinar todos que aí você usa o que você quiser, se você acha que tem que ser, mas que está errado, mas no dia certo, na verdade, Deus pode fazer a obra e no coração e limpar. Por isso tudo tem o tempo, ninguém julgar ninguém,
Na verdade, tudo tem que ter no tempo certo. Eu aprendi isso no meu tempo, no largo do meu tempo eu aprendi isso. Que tudo tem o tempo, cada tempo é um tempo. Então, é ensinar o povo de Deus nesse sentido. Estou de acordo. Irmãos, já ia despedir, acabei falando mais um pouco, mas aqui, amo todos, no amor de Cristo, vamos seguir a batalha, seguir adiante, levanta a tua espada, demonstra a sua fé, não é verdade? Demonstra a sua fé pelas tuas obras, né? Como está em Tiago, né? É verdade, como está aí em Tiago escrito, demonstra a sua fé pelas suas obras, é isso, né? Se você tem fé mesmo, olha para você mesmo e diz: como está a minha vida? Se a sua vida está desordenada, só quatro paredes, irmão, a sua fé está, não é verdade? Não tem a fé em Cristo Jesus, é o evangelho vivo, o evangelho dentro, o Espírito Santo transformador, o Espírito Santo fervoroso, não é verdade? E glórias a Deus, rumo à Sião Celestial. Meus irmãos amados e amigos e críticos todos, a santa paz de Deus, nos vemos em pronto em outros vídeos. Deus que abençoe.